tangente. Função tangente, né? Vamos falar dela agora, da função tangente. Aqui está o gráfico da nossa função tangente. Olha que lindo esse gráfico. Então, olhando para esse gráfico da função tangente, a gente consegue identificar algumas coisas que eu deixei marcado aqui para vocês, ó. O ângulo de 90 graus, que é o π sobre 2, onde ela passa. O de 180, o de 270 e os 360. Um fato interessante que ela tem marcação só nesses ângulos aqui, ó. Só até o de 90. Mas que de 90 graus ela não tem toda a marcação, tá? Não vamos verificar isso daqui agora, quando a gente já estiver fazendo exercício e precisar olhar por ciclo trigonométrico mesmo, para olhar onde está a marcação dela, ok? Então, tá aí. Olha a diferença da função tangente com as outras. Tem gente que vai falar pra mim que elas são iguais. Onde elas são iguais? Olha aqui, função tangente. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra. Função seno, iguais. Teve gente que falou pra mim que eles são iguais. Olha a função cosseno. Idêntica, caramba. Olha a função cosseno. Nem a cosseno ela é igual à função seno, muito menos vai ser igual elas. Então, aqui a gente tem função cosseno, função seno e a função tangente, que não tem nada a ver para quem falou que é igual, ok? Então, eu vou deixar aqui no cantinho, porque agora não vamos precisar disso daqui. Agora, vamos falar dos seus arcos. Quais eles são positivos, quais eles são negativos. Então, aqui a gente tem, né, o desenho dela. Olha a diferença da função tangente para as outras funções. Olha a função seno. Primeiro e segundo é positivo, né? Os outros negativos. Aqui não. Totalmente diferente o lugar de posição do mais, ó. Tá mostrando a função seno. Vamos comparar agora com a função cosseno. Vocês verem que é diferente a marcação do sinal dela. Aqui é só o primeiro e quarto que é positivo. Os outros é negativo. Olha essa daqui. Essa aqui é o primeiro e o terceiro, né? Olha que diferença. Então, vamos marcar aqui agora, ó. Antes da gente começar a fazer, vamos colocar aqui os arcos. Esse aqui é o primeiro quadrante. Esse é o segundo, terceiro, quarto quadrante, né? Então, quais são os quadrantes positivos? É o primeiro e o terceiro. Então, primeiro e terceiro quadrante. E o negativo? Quem são os quadrantes negativos? É o segundo e o quarto, né? Aí, você vem aqui e escreve segundo e quarto quadrante são os negativos. Tá aí, função tangente. A gente acabamos de conhecer os sinais dela. Ok? Vou deixar aqui no cantinho, que esse aqui também a gente vai precisar agora, para poder resolver alguns exercícios. Falando da função tangente, vamos falar um pouquinho do seu domínio, do seu período, pra vocês poderem compreender. Tá no texto que vocês copiaram, então lá tá bem explicadinho, mas vamos deixar bem claro aqui. O domínio da função, ela é que toma um pouco de cuidado, que ele é pouco diferente das outras. Nós vimos que nas outras, o domínio da função, ele era os números reais, tanto da função seno quanto da função cosseno. Agora eu vou mostrar a folha aqui pra gente poder comparar. Já o domínio da função tangente, ele é assim, ó, π sobre 2 mais kπ. O que é isso, tia? Kπ. Isso todo mundo pertencendo, tá? Vou colocar aqui, onde K pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Nem aos reais, aos inteiros. Então, π sobre 2 é o ângulo de 90 graus. K é independente do número. Qualquer número, desde que pertence aos números inteiros. Então, ele pode ser positivo e negativo, né? Desde que ele pertence a esse conjunto. E π equivale a 180 graus, lembra? Então, é isso. O domínio dela aí fica nesse daqui, ó. Uma soma de 90 graus com 180, variando de acordo com esse número que é colocado aqui. Se é 1, se é 2, se é 4, se é menos 8, sei lá. Ok? Então, é isso daí. A imagem dela é completamente diferente também das outras funções que a gente viu, seno e cosseno. As imagens da função seno e cosseno era aquele intervalo fechado de 1 e menos 1. Já a imagem dessa função aqui, ó, é os números dos conjuntos dos números reais. Então, todos os números do conjunto dos números reais é a imagem da função tangente. Não é um fato interessante? Totalmente diferente, né, do que a gente viu. E o período dessa função? O período dessa função, ele é igual ao que a gente está acostumado
a ver, porque o período das outras funções é 2π. E dessa daqui, vocês viram na sexta-feira no texto que vocês copiaram que o período dessa não é 2π, ele é só π. Enquanto das outras é 360, essa daqui é 180, tá? Porque π equivale a 180, ok? Então, vamos comparar aqui para vocês entenderem? Ó, falando da função seno, o domínio é os números reais, a tangente já não é. A imagem, esse intervalo fechado de -1 e 1, aqui é os reais. O período aqui é 2π e aqui é π. A função seno com a função cosseno, elas são iguais nisso daí, ó. Tanto no domínio quanto em imagem e período, tá? O que mudar nela é onde os quadrantes cresce e decresce, lembra? Pois é, essa daqui nós vamos fazer isso aqui agora e vamos descobrir onde ele cresce e decresce. Aqui está a imagem, domínio e período, tá? Então, muda isso daí, ok? Agora, vamos falar onde ela cresce. Ó, primeiro, a função tangente é uma função o quê? Isso aqui é uma pergunta, que ele quer saber se ela é par, se ela é ímpar. O que é essa função aqui? Vão precisar disso daqui nos exercícios, então é bom vocês ficar por dentro. Ela é uma função ímpar, tá? Uma função ímpar. Equivale ao quê? Que tangente de um ângulo negativo é a mesma coisa de escrever essa tangente de valor negativo. Esse menos que está nesse ângulo vem aqui para frente. É meio voado, mas vocês vão entender, nós vamos estar fazendo exercício que vai precisar disso daqui, tá? Então, ela é uma função ímpar, ok? A função tangente é sempre em todos os quadrantes trigonométricos. Tá lá no textinho de vocês. Ela é sempre o quê? Crescente, pessoal. Ela é uma função sempre, ela sempre cresce. Pode ver que ela sempre tá no risco aqui no lateral, como vou mostrar pra vocês o arco aqui agorinha, que ela sempre cresce. Então, ela é uma função sempre crescente. Ela não tem aquela parte onde ela começa... Tanto é que vocês podem ver lá no gráfico, aquele primeiro gráfico que eu mostrei pra vocês, só encontrei ele aqui, eu mostrei pra vocês. Aqui, ó. Ela sempre tá aqui, ó, crescendo, ó, subindo. Tá vendo que ela continua subindo? Continua subindo. Então, ela sempre tá pra cima, sempre crescendo, tá? Ela não tem um momento que ela decresce, ok? Então, tá aqui. Então, ela é uma função crescente. Agora, vamos fazer alguns exemplos para vocês poderem compreender o que eu tô falando para vocês sobre isso daqui, né? Para poder fazer a lista de exercícios de vocês aí, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo já. Antes de fazer esse exemplo, eu queria mostrar pra vocês esse arco aqui. É aquele dos quadrantes, que aqui eu já mostrei pra vocês. Agora, eu fixei aqui, porque no dia que eu imprimi não veio muito forte, essa linha, onde mostra que o ângulo 240 graus, ele é o mesmo de 60 graus. Ele tem a mesma resposta na tangente. A tangente é essa reta aqui, ó, que secciona bem aqui. Lembra que aqui é cosseno, aqui é seno. A tangente é essa reta aqui, ó, tá? Então, a resposta do ângulo de 60 graus, ela é a mesma de 240. De 45 graus, ele é a mesma de 225. Nós vamos ver isso aqui agora no exercício, vocês entenderem melhor como que funciona isso, tá? Então, bora lá, eu vou deixar isso aqui do meu lado, que eu vou precisar, pra gente começar a responder. Só pegar minhas canetas aqui pra me responder com vocês. E minha calculadora, porque precisa de calculadora, precisa de régua, pra me mostrar direitinho o desenho. Vocês vão precisar só de calculadora só, não precisa da régua, tá? É só pra me mostrar o desenho. Então, bora lá, fazemos juntos. Tangente de x, tangente 2x, tangente 3x, para x igual a 45. Aqui é um exemplo, é claro que não é igual à lista, né? Mas se você seguir direitinho, você vai conseguir pegar, tá? Eu só mudei esses números aqui na frente do x. Tangente de x, tangente de 45, né? Ele falou que x não vale 45, não tá aqui? X não vale 45, então tangente de 45, né? Que o exercício lá falou que ele vale 45, ó. Mais tangente de 2 vezes, agora 45, porque x vale 45. 45. Mais tangente de 3 vezes 45, que o exercício deu como 45. Então, tá aqui. Agora, vamos resolver ela. Tangente de 45 graus. Vocês lembram qual o valor que é? Primeiro, vamos copiar, vamos resolver essa multiplicação que tem aqui do 3 e desse 2. Depois, a gente resolve, aí vocês entenderem melhor. Tangente de 45, eu vou copiar, porque aqui não tem multiplicação. Tangente. Quanto que é 2 vezes 45? 90, né?
45 mais 45. Mais tangente de 3 vezes 45. Quanto que é 3 vezes 45? Fazem aí 135. 45 mais 45 mais 45. Se você não sabe, você vai lá na calculadora e faz lá na calculadora. Ok? Agora tá aqui. Eu vou te explicar duas formas de você responder ela, tá? Nós chegamos onde eu precisava. O que que a gente fez? Só recapitulando. No lugar do x, aqui, aqui e aqui, nós colocamos o ângulo 45, ok? Que ele falou que o exercício falou que ele é 45. No lugar dessa resposta aqui, ó, dessa multiplicação, eu coloquei essa resposta. Eu multipliquei isso daqui. Desse aqui também, ó. Eu multipliquei isso daqui e coloquei essa resposta, tá? Então, só isso. Aqui só foi copiado, tá bom? Que não alterou. Ficou 45. Ok? Chegando nessa linha, nós vamos responder isso. Ou nós responde pelo arco. Esse arco, pessoal, eu coloquei ele lá pra vocês, lá na plataforma como imagem, tá? Não tá no exercício, mas tá do lado lá com uma imagem anexada, ok? Ou nós responde usando essa daqui, ou você responde usando a calculadora. Então, vou te explicar dos dois jeitos. Primeiro, a gente quer a tangente 45. Então, vamos olhar aqui no ângulo de 45. Ele bate aonde aqui? No número 1, né? Então, a tangente de 45 é o número 1, ó. Ele bate aqui, ó. Tá vendo esse risco que eu fiz aqui? Tem esse arco lá pra vocês também. Então, tangente de 45 é 1. Tá aí. Mais... Agora, você quer fazer usando a calculadora? Faz também. Tem como também. Pensa. Bom demais, tá, não é? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Tangente. Deixa eu só focar aqui, porque o celular pode focar. Aqui, ó. Tangente. Tangente deu A, ó. 45 igual 1. Pronto. É o que não acabou de achar no arco. Você acha na calculadora. Agora, vamos fazer de 90 aqui também? Ó. Tangente. 90 igual. Aqui deu erro. Por que que ela deu erro? Volta aqui comigo. Olha aqui pra te dar. Olha onde tá o ângulo de 90. Olha onde é que tá a tangente. Tem algum risco ligando aqui? Não, né? Então, existe tangente do ângulo de 90? Não, dá erro mesmo, porque não existe, não tem nenhum risco ligando ali. Não tem nenhum ângulo equivale a esse daqui, ó. Tivesse pelo menos um risco, ligasse assim, alguma coisa assim, tudo bem, mas não tem. Então, 90 graus, ele não existe. Você vai colocar aqui, o ED não existe mesmo. Tá furado, ele não existe, tangente de 90 graus, tá? E a tangente de 135 graus? Vamos ver ele aqui no arco, depois a gente vai pegar a calculadora e fazer lá pra vocês verem. Tangente de 135 graus. Cadê o ângulo de 135? Achei. Agora, eu vou fazer aqui da régua pra me mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Vocês viram que ela tá de cá, ela tá bem longe da tangente. A tangente só risca aqui, né? Então, aí você vai colocar aqui, ó, 135, né? Tá aqui ele. Coloca aqui a régua. E segue esse traço. O traço do 135. Esse aqui do meio. E ele vai pegar bem aqui no meio. Vou fazer isso de uma mão só, é horrível, gente. Mas eu espero que vocês entendem. Aqui, ó. 135, traçou aqui, ele pegou aqui no meio. Ele equivale ao mesmo ângulo de 7π sobre 4, tá? Em radiano. Mas é o mesmo ângulo de 315. Então, 135, o seu oposto é o de 315. A gente chama assim. E ele bate aqui na negócio no menos 1, tá? Se você colocar a régua aqui perfeitamente, você vai ver que ela pega essa posição aí, ó. No risco. Então, ele vem bem aqui no menos 1, tá? Então, quer dizer o quê? Que esse ângulo de 135 é o mesmo que menos 1, ok? Vem aqui e coloca menos 1. Isso na calculadora, vamos ver se ela vai dar certo agora. Tangente de 135, menos 1, tá vendo? Porque ele existe lá no arco. Então, tá aí. E agora, para realizar a soma, ignora isso aqui, como se fosse um zero. Fica 1 e menos 1. Então, vamos fazer essa soma. Quanto que é 1 e menos 1? Vou colocar o parênteses aqui, porque aqui existe um mais, né? Que tá ali somando. Então, é o mesmo que eu colocar esse 1 aqui, esse aqui eu vou ignorar. Esse mais, esse menos vai dar menos. E coloco o número 1. O menos 1 é 0. Então, essa equação aqui da tangente, ela zerou. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido.
Agora, eu vou montar um exemplo para vocês com esse ângulo negativo, o que muda aqui agora, tá? Então, bora lá para esse exemplo que eu vou explicar para vocês. Eu coloquei o mesmo exercício, mesmo enunciado anterior, só que agora o ângulo é menos 45, pra vocês entenderem o que vai mudar quando tiver um menos lá. Fica tangente de menos 45 mais tangente. Ali eu esqueci de colocar um G aqui, ó, é tangente, tá? De 2 vezes menos 45 mais tangente de 3 vezes menos 45. Você tem que colocar esse menos em todos, quando tiver esse menos aqui, ó. Aí, eu vou copiar aqui primeiro pra vocês entenderem. Vamos resolver primeiro a multiplicação, que nós vamos usar aquela propriedade aqui agora, quando a gente fala que ela é uma função ímpar, tá? Aqui, 2 vezes 45, a gente viu que dá 90, né? Só que vai dar negativo agora, porque a gente tá usando menos. Mais 3 vezes 45, a gente já viu que dá 135, só que agora é negativo, né? Porque ali é menos 45. Aí, é aquela propriedade da função ímpar. Lembra que eu falei pra vocês da função ímpar? Então, como esse menos aqui vem pra frente. Então, fica assim, ó, menos tangente de 45 graus. Esse mais some. Menos tangente de 90 graus. Aí, você viu que do ângulo aqui ele some, ele vem pra frente, ó. E esse mais aí some, tá? Porque você fez uma multiplicação, ó. E aqui é menos tangente de 135 graus. E será que vai mudar a resposta final? Bora verificar isso? Então, bora lá. Aqui é menos, né? A gente já respondeu isso daqui no exercício anterior. A gente viu que a tangente de 45, ó, o menos tá ali na frente, eu vou copiar, né? A gente já viu que a tangente de 45 ele vale 1, tá? Então, a gente já viu isso, então ele vale 1. Menos. Não existe tangente de 90 graus, então aqui ele não existe. O menos aqui da fórmula. Tangente de 135 graus, nós vimos que ela vale menos 1, tá? Vocês viram até na calculadora que isso aí vale menos 1. Aí até que eu copiei, ainda fiz um joguinho de sinal aqui no final, ó, de mais vezes menos, que deu menos, que 1 menos 1 deu 0. Então, agora fazendo aqui, ó, aqui também tem jogo de sinal. Então, esse que não existe é a mesma coisa se fosse um 0. Então, fica menos 1, ignora essa parte aqui. Menos vezes menos é mais. Tá, aqui, ó. Mais. Agora, mudou. O menos 1 ficou na frente, aqui ficou mais. Então, de todo jeito, ela vai dar 0. Nessa somatória nossa, nessa equação nossa. Todo jeito, ela zera. Só que agora com sinais trocados aqui na posição, tá? Com sinais trocados. Então, tá aí. Espero que vocês tenham entendido nessa questão quando ali for menos no negativo. Por isso que a gente fala que é uma função ímpar que acontece isso daqui. A função seno também é ímpar. Ela acontece isso. A função cosseno não. Continua mais. Aí ele é ignorado. Aquele menos ali some e o mais continua aqui no meio. Entendeu? Só o cosseno que muda isso. Mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me procura. Vamos fazer outro exemplo? Bora lá? Tantam. Agora usando não em ângulo, em radiano. Pi sobre 6. Como que resolve isso, hein, tia? Bora lá que eu vou explicar isso pra vocês. Ele falou lá no exercício que x vale agora pi sobre 6, né? Então, onde tem a letra x, eu vou colocar pi sobre 6. Tangente de 3 vezes pi sobre 6, mais tangente de 4 vezes pi sobre 6, tá aí? Agora, vamos resolver. Primeiro, podemos resolver essa multiplicação. Vocês lembram quanto que vale pi? Fica mais fácil a gente trabalhar se a gente transformar eles, tá? Do que você mexer com radiano. Mas se você quiser mexer com radiano também, naquele arco que eu deixei pra vocês lá, ele tem ele em radiano. Tá vendo a marcação em radiano aqui? Então, todos eles têm a marcação em radiano. Se quiser responder direto, de cara, você já acha a resposta aqui de cara aqui. Agora, quem prefere usar a calculadora, seria melhor você substituir. Como? 180 dividido por 6. Põe a resposta aqui. 3 vezes 180, depois divide por 6. Põe a resposta aqui. 4 vezes 180, depois divide por 6. Põe a resposta aqui. Só isso. Vamos olhar lá no ar quanto que vale pi sobre 6?
Vamos procurar aqui. Π sobre 2, π sobre 4. 5 π sobre 6. Ali é só π sobre 6, né? Aquele aqui. Π sobre 6. Ele é o ângulo de 30 graus. E o ângulo de 30 graus bate na tangente em raiz 3 sobre 3. Então, raiz 3 sobre 3. Então, não precisa nem escrever tangente mais. Você coloca aqui agora, ó. Raiz 3 sobre 3. Mas se você quiser fazer transformando ele, também dá, ó. Então, que é simples, hein? Igual eu tava falando pra vocês agora, ó. A gente sabe que ele é 180, né? Pi. Divide por 6. É o ângulo de 30 graus. É o ângulo de 30 graus, só que a gente acabou de achar lá no arco. Tá vendo? Então, tá aqui, que equivale a raiz 3 sobre 3, tá? Então, esse aqui é o mesmo que um ângulo de 30 graus. E esse daqui, que é o 3π sobre 6. Coloca aqui. 3 vezes 180 dividido por 6. É o ângulo de 90 graus que vai dar. Então, quer ver? Ele é 3π sobre 6, né? Vocês podem procurar ele aqui, que você não vai achar ele. Só tem 5π sobre 6, 7. Por quê? Tem o 11π sobre 6 também. Porque ele é o ângulo de 90 graus. Se você simplificar aquilo ali, por exemplo, você dividir isso aqui por 3, que vai dar 1, que dá 2. Aí é o mesmo que π sobre 2, tá? E ele não existe. Mais uma vez, ele não existe na tangente. Então, isso aqui é o mesmo que o ângulo de 90 graus. E ele é um inexistente, ok? E agora 4π sobre 6. Vamos ver? Tangente de 4π sobre 6, então é o mesmo que 4 vezes 180 dividido por 6. 120. Ele equivale ao ângulo de 120 graus. Então, aí você vem aqui e coloca aqui, ó. Tangente de 120 graus. Quanto será que ela vale agora lá, hein? Ou você faz aqui na calculadora. Quer ver? Vamos fazer de novo, ó. Ó, a tangente aqui. Cliquei, deu lá. E eu escrevo 120 agora e sinal de igual. Ó, menos 1,73. Vamos ver mais ou menos o que vale. Se quiser usar só isso daí, o 1,7 também serve. Mas olha aqui, ó. Falando de 120 graus, vamos procurar ele aqui. Cadê? Aqui. Agora eu vou usar a régua de novo, porque ele tá aqui do lado de cá e eu preciso achar a marcação dele do lado de lá. Quem é o oposto a ele pra marcar lá? Ele pega aqui. Bate lá embaixo, ó. Raiz 3. 1,7 não é raiz 3? Então, menos raiz 3 ou menos 1,7 que você usa como resposta. Tá? Menos raiz 3 ou menos 1,7. Tanto faz. Ó, vamos responder isso daqui, vocês podem entender. Isso aqui nós vamos ignorar, né? Raiz 3 não vale 1,7 sobre 3. Mais vezes esse menos vai dar menos, né? E raiz 3 nós já viu que é 1,7, que a calculadora deu diretão lá pra nós. Lembra que eu falei pra vocês pegar só uma casinha só aqui. Agora, vamos fazer isso daqui, ó. Esse menos meu ficou horroroso. Lembra-se, sempre debaixo do número inteiro, quando a gente tá mexendo com a fração do lado, existe um número 1 aqui. Você tem que tirar o mínimo de comum entre 3 e 1. Então, o MMC entre 3 e 1, que vai dar 3. 3 vai dividir por este baixo. Lembra, MMC, 3 dividido por 3, 1. E depois vai multiplicar pelo de cima. Então, 1 vezes 1,7 é 1,7. Esse sinal do meio, você vai pôr ele aqui. Agora, ó, divide pelo de baixo. 3 dividido por 1, 3. Multiplica pelo de cima. Quanto que é 3 vezes 1,7? Coloca aqui na calculadora. 3 vezes 1,7. 5,1. Então, aqui está. 5,1. Isso sobre 3. 5,1 menos 1,7, lembrando, conserva o sinal do maior, que é menos, e subtrai. 5,1. Então, vamos lá. 5,1 menos 1,7. 3,4. Ok? 3,4. Agora, resolvendo essa divisão, 3, vai dar menos, né? 3,4. Então, vamos lá. 3,4 dividido por 3. 1,13.
2,13. Tá aí. Essa é a resposta final da nossa daqui. Você viu que ela ficou um pouco maior, que na terceira tinha da mínima e tudo. Mas pera aí que eu vou ensinar um passo que mais fácil pra vocês, quem não tiver entendido nada. Bora lá. Ó, vamos fazer a mágica direto na calculadora. Você já sabe que raiz 3 sobre 3. A raiz 3 é 1,7, nós já substituiu aqui, né? Tanto aqui que a raiz 3 aqui, nós já substituiu. Você pode fazer direto na calculadora. O que você pode fazer? Ó? Raiz de 3 dividido por 3 dá isso, ok? Aí, nós sabemos que ali é menos, né? Menos, você aperta o menos e coloca raiz de 3. 1,15, 1,3. Aqui ele ficou mais aproximado ainda, porque ele pegou todas as casas decimais da raiz de 3. Aqui nós pegamos só uma. Vai dar na mesma coisa, tá? 1,15 com 1,13, eu considero. Aí, o que a gente tem também para poder auxiliar mais rápido, tia? O que você pode fazer mais rápido? Você pode pegar isso daqui e já resolver direto na calculadora, tá? Você pode colocar ali, ó, 1,7 dividido por 3 menos 1,7. 1,13. Que chega aqui sem se preocupar com o mínimo com nada. A calculadora por conta já faz isso pra você, quem tem a científica. Quem não tem, vai ter que fazer o mínimo de bonitinho, tá? Então tá aí, espero que vocês tenham entendido. Mas se tiver alguma dúvida, procura que eu auxilio, bom? Agora, voltando aqui um pouquinho, quando aqui for negativo, aí lembra, aqui vai ser menos, aqui vai ser menos, aqui vai ser menos. Daí aqui vai ser menos e aqui vai ser mais, tá? Mas não muda muita coisa, não. Só a resposta aqui vai mudar a resposta final. Ok? Muda o sinal dela. Mas tá aí, qualquer dúvida, me procura que eu vou auxiliando vocês, tá bom? Boa atividade aí pra vocês.